Então vamos lá, começar nossa aula sobre história do SUS. Primeira coisa a entender aqui é que a história do SUS é dividida em dois momentos. O que separa esses dois momentos é a criação do SUS, tá? Que vem com a Constituição de 1988. Então a gente tem o período pré-Constituição de 88, que é a nossa aula de hoje, e o período pós-Constituição é a nossa Constituição atual, é o período até hoje, tá, gente? Então vai vir aí no período pós-Constituição Lei Orgânica da Saúde, vários documentos importantes, várias leis, as políticas, né? Política Nacional de Atenção Básica, que merecem uma aula separada, tá? A história do SUS são todos os marcos históricos que influenciaram a criação do nosso atual Sistema Único de Saúde. Aula de hoje, período pré-Constituição, tá? Trouxe aqui para vocês essa linha do tempo, eu recomendo que você imprima isso, que você, enfim, replique, tente desenhar, faça um resumo disso, é importante para você contextualizar e entender ao longo do tempo o que foi, quais os eventos foram acontecendo que influenciaram a criação lá do SUS, tá certo? Em azulzinho aí você vê a Alma-Ata e Ottawa, dois eventos muito importantes internacionais que influenciaram aqui muito a criação do nosso Sistema Único de Saúde, tá? E a partir de 1923 a gente tem aí o início do nosso sistema previdenciário, tá? Vamos falar sobre todos eles, tá? Que é só uma visão geral numa linha do tempo. Então, CAPS, IAPS, INPS, INAMPS, não se preocupa, finalmente você vai entender essas siglas, tá? E vai entender como tudo foi acontecendo, por que foi mudando de caixa para instituto, enfim. CONASP, AIS, oitava conferência e SUDES, tudo isso a gente vai ver aqui na aula de hoje. MS, doutora, IRS, o que são? MS é Ministério da Saúde, tá? Quando ele foi criado, vou falar aqui um pouquinho rapidamente para vocês. E RS, importantíssimo, Reforma Sanitária. Esse movimento você precisa conhecer, tá? Esse movimento é muito importante. Esse asteriscozinho vermelho ali no INAMPS, em 1993. Por quê, doutora? Para chamar a atenção de vocês. Opa, o SUS foi criado em 1988, né? E o INAMPS durou até 1993. Sim, gente, alguns INAMPS duraram aí até 93. Então, não significa que criou o SUS, acabou o INAMPS, tá? Eles coexistiram durante um tempo, tá? Então, isso aqui às vezes pega, é a pegadinha, né? Vocês acham que acaba CAPS, começa IAPS. Não, eles vão coexistir em alguns momentos, tá? É importante você saber isso. Mas e antes disso? E antes do nosso sistema previdenciário? Antes de 1923, não existia doença, não existia saúde, existia sim, tá, gente? Trouxe aqui rapidamente, só para contextualizar, para vocês entenderem como tudo funcionava antes. Na época da colônia e do império, como é que era isso? Como é que era a assistência à saúde? Gente, a assistência à saúde era prestada através dos pajés mesmo, os conhecimentos empíricos lá de ervas medicinais e plantas, e através do curandeirismo, tá? Físicos e cirurgiões barbeiros. Sim, isso mesmo, cirurgiões barbeiros prestavam assistência à saúde. Por quê? Porque praticamente não existia médico aqui, tá? Na época do colônia e império, para vocês terem noção, antes da chegada da corte portuguesa, no Rio de Janeiro só existiam 4 médicos, eles tinham que estudar lá fora e vir para cá. Por que isso? Porque, inclusive, era proibido o ensino superior aqui no país, tá? Nós éramos colônia. A corte portuguesa não queria que a gente estudasse. Enfim, quanto mais ignorantes, melhor para eles, né? Então, era proibido o ensino aqui, tá? E desde essa época também existiam já as Santas Casas Misericórdia, os padres jesuítas, né, ficavam a cargo dessa assistência à saúde gratuita para quem não podia pagar. E aí, em 1808, né, com a chegada da corte, ele disse, ixi, agora que a gente está morando aqui, a gente vai ter que formar alguns médicos, né? Então, como não existia, né, no período de colônia, por ordem real, foram fundadas as academias médico-cirúrgicas no Rio de Janeiro e na Bahia também. Foi fundada, são as duas primeiras. Então, na primeira década do século XIX, gente, as duas primeiras escolas de medicina de país foram fundadas, tá certo? Uma no Rio de Janeiro e outra na Bahia. Mais disparado, o Rio de Janeiro era onde existia o centro lá do modelo assistencialista, que nessa época era chamado de sanitarista campanhista. Como é isso, esse modelo sanitarista campanhista? Era um modelo de saúde que era guiado pela economia, ou seja, não, vamos controlar só o que está atrapalhando a economia. Estavam acontecendo, gente, como tinha muita circulação de pessoas, né, no porto da capital, no porto do Rio de Janeiro, muitas epidemias de doença, né? Tu imagina quantas cargas, quantas pessoas do mundo inteiro atracavam ali, navios naqueles portos. Então, começou a surgir epidemias. Então,
existiu um mínimo controle de saúde pública, um controle sanitário dos portos, tá? Através desse modelo sanitarista camponista. Depois desse período, tá, gente, vem o início da República. Como eu falei para vocês, gente, tudo girava em torno da economia. Então, vem aí aquela economia do café, né, do café com leite. Os cafeicultores eram quem detinham todo o poder, existiam alguns industriários também nessa época, e a economia girava em torno dos imigrantes, tá, gente? Nesse período, existe um pouco de modernização da medicina no sentido de conhecimento, avança um pouco, mas as doenças também avançam demais. Então, a gente tem aí varíola, febre amarela, a própria peste, tuberculose, malária, e tudo isso prejudicava o comércio exterior. Por que prejudicava? Os navios começaram a não querer mais atracar no porto do Rio de Janeiro, tá? E os navios trazem os imigrantes, que eram a nossa mão de obra, gente. Vinham os imigrantes europeus, tá? E eles eram a nossa mão de obra que movimentava a nossa economia. Os navios começaram a não querer atracar mais. Não, lá tá cheio de doença naquele país, eu não vou parar lá não, porque o pessoal para lá e morre. E aí, gente, tem um marco histórico importante que pode cair na tua prova, não é tão comum, mas é a revolta da vacina, né? Certamente você já ouviu falar dessa revolta da vacina. Oswaldo Cruz, ele é nomeado pelo presidente do Brasil, né? A gente tá na época da República, já tem um presidente, que é Rodrigo Alves, e ele nomeia Oswaldo Cruz para conter essas epidemias, tá? Então ele vira o diretor do Departamento Federal de Saúde Pública. Então já existe uma saúde pública e o foco aqui é o controle das epidemias. Ele se propôs a erradicar essas epidemias, inclusive a de febre amarela, varíola, só que aí em 1904, né, existe uma lei que torna a vacina da varíola obrigatória. E isso gera um movimento gigante de revolta da população, que ficou conhecido como revolta da vacina. Os militares, eles realmente pegavam as pessoas à força para tomar vacina, tá? Então, era um desrespeito ao corpo e tudo, e gerou aquela revolta da vacina tão famosa que a gente, certamente você já ouviu falar. Só que esses imigrantes que vinham para cá, eles não tinham condição de trabalho, eles não tinham assistência à saúde, e eles vinham da Europa. A Europa já tinha passado por um grande movimento operário, tá, gente? A Europa já tinha conquistado alguns direitos trabalhistas. Então, eles começaram a mobilizar os brasileiros aqui, se juntarem e conquistaram alguns direitos sociais, tá? Existiram até duas grandes greves, a greve de 1917 e a greve de 1919, tá? Doutora, isso cai na minha prova dificilmente, tá, gente? Se você é aí da área da saúde, está estudando, dificilmente isso cai. Mas eu trouxe a título de contextualização para você, tá? Pode cair, pode, mas não é muito comum ele cobrar esse período da colônia, império e início da república, tá? Geralmente vai ser cobrado de você a história do SUS a partir do nosso início do sistema de previdência, tá certo? Mas tudo isso influencia a criação do nosso sistema de previdência, o início desses direitos sociais, tá certo? Mas as medidas de proteção social mesmo, em particular, a assistência médica, né, especificamente, só viria a ter um reconhecimento legal como a política pública com a aprovação da Lei Eloy Chaves. Então, aqui é que começa o nosso sistema de previdência. A Lei Eloy Chaves institui as caixas de aposentadoria e pensão. Tu tem que saber essa lei, tá? O que são as caixas de aposentadoria e pensão? Nada mais são, gente, que um fundo, tá? O que é um fundo, doutor? É uma conta, tá? É uma conta. Você já deve ter estudado aí, se você estudou outras partes do SUS, né? A política, já deve ter lido assim, a transferência de recursos é feita de fundo a fundo, do fundo federal para o fundo estadual, da conta federal para a conta estadual, tá, gente? É uma conta, tá? É só uma forma de falar. Então foi criado um fundo, tá? Onde a empresa e o empregado ia colocar um dinheiro nesse fundo, ia guardar esse dinheiro, e esse dinheiro seria usado, tá? Tanto para a aposentadoria das pessoas, quanto para a pensão dos seus herdeiros em caso de morte, enfim, como para a assistência à saúde, então um socorro médico, um medicamento por um preço melhor, especial. Então, esse dinheiro era colocado, era guardado para usar quando necessário, tá? Quem colocava dinheiro nesse fundo? Tá? Apesar disso ter sido organizado pelo Estado, ou seja, aqui o Estado se responsabiliza pela saúde pública, mas ele não coloca dinheiro nesse fundo. Só quem coloca dinheiro nesse fundo é um empregado em empresas específicas, tá, gente? Por isso que chama modelo bipartite. O financiamento era bipartite.
Só empresa e empregado colocava dinheiro. Isso é importante, cai muito em prova. Mas era um sistema bem excludente, porque eram algumas empresas específicas, tá? Algumas categorias específicas, ferroviários, marítimos, foram as primeiras CAPs que existiram, tá? Então, assim, não era qualquer um que poderia colocar dinheiro nesse fundo para usar quando precisasse, não. Só algumas empresas específicas mesmo aqui criavam as suas CAPs, né? E aí eu trouxe essa dica aqui para vocês, tá? Em relação à Lei Eloy Chaves, ó, ela costuma cair muito dessa forma. A Lei Eloy Chaves, as CAPs, é o marco inicial da Previdência no Brasil. Ela é o embrião da Previdência no Brasil. É o momento em que o Estado assume a responsabilidade frente à saúde dos trabalhadores. E aqui é pegadinha para muita gente, tá? Por quê? Vocês leem que é um sistema bipartite, que só a empresa e o empregado colocava dinheiro lá nas caixas de aposentadoria e pensão, e vocês acham que o Estado não participava. Mas ele participava porque ele assume a responsabilidade pela saúde pública. Então isso aqui é verdadeiro, isso aqui não é falso, tá? Apesar dele não participar do financiamento, não colocar dinheiro diretamente, ele assume a responsabilidade. Então tudo em relação aos CAPs e Lei Eloy Chaves costuma cair dessa forma. Mas aí o que é que acontece para mudar, né? Para extinguir as caixas de aposentadoria e pensão? Existia insatisfação, porque era um modelo bem excludente, e Vargas entra no poder, né, gente? Vargas aí que passa muito tempo no poder, desde 1930 até 45, tá? E existem 3 fases do governo dele, para quem estudou história aí tá lembrado disso. Mas Vargas era um governante muito centralizador, tá? E ele olha para essas caixas de aposentadoria e pensão e pensa, isso é interessante, eu vou participar disso. Eu vou participar tanto financiando, então agora o financiamento é tripartite, ou seja, empregado, as empresas e o governo colocam dinheiro lá naquele fundo, tá certo? Mas eu vou também controlar esse dinheiro, né? Eu achei interessante, os fundos foram engordando e ele começa a controlar esse dinheiro. E ele expande também a assistência à saúde para categorias profissionais. Então, ele transforma as caixas de aposentadoria em pensão em institutos de aposentadoria em pensão. Então, Instituto de Aposentadoria em Pensão dos marítimos, dos comerciários, dos bancários, dos industriários, dos servidores públicos. Enfim, ele sai criando os institutos por categoria profissional, tá? Aqui é a diferença. Os outros eram algumas empresas específicas, aqui a gente cria por algumas categorias. E cada categoria dessa vai ter o seu hospital. Então, existiu o hospital dos marítimos, existiu o hospital dos comerciários, existiu o hospital dos bancários. Então, o dinheiro da Previdência começou a ser investido também na construção desses hospitais. Aqui a gente vê uma expansão, a criação de vários hospitais nessa época, tá? E quem fiscalizava, quem cuidava desse dinheiro era o Ministério da Saúde? Não, o Ministério da Saúde é criado em 1953, tá? Na verdade, antes era o Ministério da Educação e Saúde Pública, que se transforma no Ministério da Saúde, mas nessa época, gente, ele cuida só de algumas ações preventivas, como controle de epidemias, como vacinação. Ele não tem relação nenhuma com a Previdência, tá? A assistência à saúde previdenciária, gente, a medicina previdenciária fica a cargo do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, tá? A economia, a saúde, então, gira em torno da economia, tá? O Ministério da Saúde não tem nada a ver com isso, tá certo? Ele é um bebê nessa época. Então, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio é que cuida dessa parte da medicina previdenciária. Tá, tudo bem. Só que aí, em 64, tem um golpe militar. E muita coisa muda aqui no Brasil, né? Inclusive, em 1967, acontece a reforma previdenciária. Vamos tirar, né, os IAPs, não existe mais essa coisa de IAPs, vamos transformar, vamos unificar tudo num único instituto, o Instituto Nacional de Previdência Social, tá? Não vai ser mais por categoria, vai ser um Instituto Nacional. E a gente vai expandir isso um pouco. Inicialmente, isso aqui costuma cair, são apenas trabalhadores formais, tá, gente? Empregado, carteira assinada, CLT, ele é o único que pode contribuir e ter esse direito à assistência à saúde, certo? Os empregadores também. E na década de 70, depois começam os domésticos, autônomos e até trabalhadores rurais. Entram também nessa questão da Previdência, do INPS, contribuem para o Instituto, tá? Só que eles contribuem com uma porcentagem
maior. Enquanto o empregador formal, ele contribuía lá com cerca de 6 ou era 8% do salário, o autônomo, ele poderia sim contribuir para o INPS, né, para a Previdência e ganhar essa assistência à saúde, mas ele contribuía com o dobro, tá, com 16%, tá? Então, gente, nessa época, o perfil era contributivo e o caráter do nosso sistema previdenciário do INPS era excludente, tá? Só tinha assistência à saúde quem podia pagar, quem contribuía. E quem não podia, ficava lá à mercê das santas casas, tá? Da caridade, como eu falei para vocês. O que acontece? Muita gente contribuindo, né? Esse fundo fica muito gordo, fica muito cheio de dinheiro. Porque agora não é só algumas categorias, não é só marítimo, comerciário, bancário. Agora todo trabalhador de carteira assinada, os empregadores, os domésticos, os autônomos, os rurais, todo mundo botando dinheiro. E aí também muita gente vai precisar usar, né? Porque quem bota dinheiro precisa usar o hospital. Há uma grande expansão do setor privado, né? O governo pensa assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos financiar aí a construção de vários hospitais privados e eles vão prestar essa assistência à saúde por unidade de serviço. Como é isso? Eu sou um empregado formal, pago lá, né, todo mês a porcentagem do meu salário, 8% entra lá para a Previdência. E quando eu preciso de uma assistência médica, um socorro médico, enfim, até uma internação, tinha direito à internação de até 30 dias, sabe? Quando eu preciso, eu vou lá e uso. Eu vou nesse hospital privado e aí lá, enquanto eu usei, eu precisei de uma radiografia, eu precisei de uma consulta médica, eu precisei de tal medicamento, depois o hospital manda a conta para o governo e o governo paga essa conta. Então é por unidade de serviço. Só que vocês imaginam, começou a acontecer o que aqui? Corrupção, né, gente? Começou a inflacionar e a superestimar a quantidade de serviços prestados para pegar mais dinheiro. Então a gente começa a quebrar o sistema previdenciário também por causa disso. Outro fator que contribuiu é que a população lá que começou botando dinheiro nos CAPs, essas pessoas começam a envelhecer, começam a utilizar no seu direito a aposentadoria. Então o dinheiro começa a sair mais rápido do que é colocado. Apesar de muita gente estar colocando, começa a existir essa coisa da corrupção e começa a população a envelhecer. E isso vai caindo a qualidade da assistência à saúde, tá? Muita gente ao mesmo tempo precisando. Apesar de ter aí essa expansão do sistema privado, não dava conta, não prestava assistência de qualidade. A população começa a ficar muito insatisfeita em relação a isso. Então, em 1970, a gente começa a ver o início da reforma sanitária brasileira, tá, gente? E o que é a reforma sanitária brasileira? Isso aqui é importantíssimo, gente. Isso aqui influenciou muito a criação do nosso SUS. É um conjunto de ideias. Reforma sanitária não foi um evento, não foi um dia, não foi um local, não foi uma conferência. Reforma sanitária foi um conjunto de ideias. A partir de todo esse contexto que eu falei para vocês, da insatisfação da população, de uma qualidade péssima de assistência, e principalmente essa coisa do modelo excludente, tá? Só quem pagava é que podia ter direito. As pessoas começaram a conversar sobre isso. E principalmente os médicos, estudantes de medicina, residentes de medicina, eles tiveram um papel muito forte na reforma sanitária da gente, tá? Um grande nome da reforma sanitária que vocês têm que conhecer, que pode aparecer na sua prova, é Sérgio Arouca, tá? Sérgio Arouca, ele foi diretor da Fiocruz durante um tempo e ele participava muito, foi uma figura, dentre várias outras, mas foi uma figura muito importante nesse movimento, né, de reforma sanitária, e ele estava lá presidindo a 8ª Conferência de Saúde, que a gente vai ver mais para frente, que foi um marco, assim, sabe, na história da nossa saúde. Também em 1976 a gente tem a criação do CEBES, que era o Centro Brasileiro de Estudo em Saúde, era um local, né, que as pessoas iam para discutir sobre questões de saúde, e tem esse documento aí que eu coloquei para vocês, Saúde e Democracia, tá? E foi feito lá nesse CEBES, eles criaram esse documento, que é um documento base para a 8ª Conferência. Então eles escreveram tudo que precisava ser mudado, tá? Essa coisa do sistema excludente não estava funcionando, a assistência à saúde no país estava muito ruim, e eles escreveram esse documento e grande parte desse documento foi discutida lá na 8ª Conferência, que a gente vai ver mais à frente. Tá, tudo bem, mas aí o que acontece? O INPS estava quebrando, vamos tentar salvar ele, tá? Então o INPS, ele vira o INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. O que muda do INPS para o INAMPS? Muito pouca coisa, tá, gente? Funcionava da mesma forma,
hospitais privados, botava dinheiro no fundo, as mesmas pessoas colocavam, era um financiamento tripartite. Só que agora com teto de gastos, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar evitar essa corrupção que estava muito desenfreada e os hospitais vão ter cotas, tá? Então, por exemplo, 100 radiografias só podem por mês, eles não vão poder botar 2.000 radiografias de tórax. 100 radiografias de tórax, tantas internações, então começou a ter um teto de gastos para tentar salvar esse sistema que já estava em falência, tá, gente? E como era o modelo médico dessa época? Era um modelo privatista curativo, tá, gente? Isso pode cair na tua prova, não é tão comum, mas pode cair. Modelo privatista, porque os hospitais privados eram o centro, né? Não se falava muito em atenção primária à saúde, em ações preventivas. Eram ações puramente curativas, tá? Tu ficava doente, ia no hospital, só depois que tu ficasse doente. E não existia uma preocupação com a saúde. Mas, por isso, a reforma sanitária continuava discutindo, até porque o mundo já vinha discutindo a atenção primária à saúde, né? E esse sistema excludente que a gente tinha, contributivo, não estava funcionando. E aí o sistema começa a quebrar muito, né? Além de tudo que já vinha acontecendo, população envelhecendo, essa corrupção, esse teto de gastos não conseguiu resolver, não conseguiu controlar muito, tá? Ainda havia desvio de dinheiro da Previdência. Então, por exemplo, obras faraônicas como a Transamazônica, Itaipu, Rio-Niterói, foram todas financiadas com dinheiro da Previdência, tá, gente? Havia, além disso, um desvio de verba para outras coisas que não da saúde, e aí o sistema começa a entrar em falência. Antes da gente ir para o que estava acontecendo no mundo, eu trouxe rapidamente essa dica aqui para vocês, que funcionou muito para mim, para memorizar. Não sei se vai funcionar para vocês, espero que sim, mas eu trouxe na intenção de ajudar mesmo. Então, qual é a dica? Para vocês memorizarem todas essas siglas, porque no início, quando eu comecei lá atrás a estudar a história do SUS, eu me confundia muito com essas siglas, né? CAPS, IAPS, INPS, NAMPS. Então, como é que eu memorizei isso? 2AP, 2PS. Então, 2AP, 2 aposentadoria e pensão, e 2PS, 2 previdências sociais, tá? Então, 2AP, CAPS e IAPS, tá? CAPS, 23 até 33 e 33 até 66 a gente tem o IAPS, 2AP, aposentadoria e pensão, e 2PS, INPS e NAMPS, que é PS também no final. Então, INPS 6677 e INAMPS 7793, 2AP, 2PS, CAPS, IAPS, INPS e INAMPS, tá? Então, aposentadoria e pensão, previdência social, espero que te ajude também a memorizar aí o que quer dizer cada uma dessas siglas. Tá, e o que é que estava acontecendo no mundo que eu falei para vocês, né? Que influenciou muito a criação do nosso SUS, essa discussão sobre a atenção primária. Em 1978, gente, no Cazaquistão, acontece a primeira Conferência Internacional sobre Cuidados em Primária e Saúde, onde gerou um documento muito importante, que foi a Declaração de Alma-Ata, que tem 10 itens que falam sobre o conceito de saúde, sobre a importância da atenção primária à saúde, e lá nessa conferência foi estabelecida a meta saúde para todos até o ano de 2000. Então, esse evento aqui influenciou demais a criação do nosso SUS. O mundo estava discutindo sobre a importância dos cuidados primários em saúde e estava discutindo a importância de universalizar a assistência à saúde, ou seja, de ofertar a saúde para todos. Que esse sistema não podia funcionar, não podia se sustentar, esse sistema tão excludente, certo? E o que acontece? Em 1982, como o INAMPS estava quebrando, vamos fazer um plano para tentar recuperar aí o INAMPS. Não vamos deixar ele quebrar. Plano CONASP. O que era o CONASP? Era um Conselho Consultivo de Administração de Saúde Previdenciária, tá? Ele ia racionalizar os gastos, ou seja, usar de forma mais racional o dinheiro, e tentar controlar essa coisa da fraude da Previdência. Então, esse plano era um plano de reorientação da assistência à saúde no âmbito da Previdência Social. Não, vamos fazer um plano para salvar isso aqui. Vamos focar, eu acho que a gente precisa focar em ações primárias, a gente precisa racionalizar esses gastos. E o importante aqui, a gente precisa descentralizar. Não dá para tudo ficar centralizado. A gente precisa dividir responsabilidades e começar a descentralizar o sistema de saúde. Então, o alvo era aumentar a produtividade do sistema de saúde, melhorar a qualidade da assistência, que estava muito ruim, e também falava-se em equilibrar ações entre o rural e o urbano, tá, gente? Porque a assistência de saúde do rural sempre foi mais precária. No ano seguinte, em 1983, vem as ações integradas em saúde, tá? Como é que a gente vai racionalizar esses gastos? A gente precisa
Evitar ações paralelas. Então, as AIS, tá? Ações Integradas de Saúde, foi um projeto interministerial. Vamos todo mundo conversar. Por que isso aqui é importante? Porque foram as primeiras ações descentralizadas em saúde. E descentralização é importantíssimo, gente. Quando a gente falar sobre Constituição, na aula de Constituição, vocês vão ver que a primeira diretriz lá, tá, da Constituição é a descentralização da saúde. O nosso sistema de saúde começa a mudar quando a gente descentraliza tudo, tá? Então, há uma integração do municipal, estadual e federal. Vamos dividir responsabilidade. Então, o INAMPS vem participar, o Ministério da Educação, secretarias estaduais, secretarias municipais. Vamos integrar ações preventistas, curativas e educativas, tá? Vamos evitar ações paralelas, gastos duplicados, gastos paralelos. E como é que todo mundo vai conversar? Através das CIS, que eram comissões interinstitucionais de saúde, que são os nossos atuais conselhos de saúde. O alvo aqui, como eu disse a vocês, era integrar e racionalizar o atendimento médico e aumentar também a acessibilidade. Em 1986 acontece a 8ª Conferência Nacional de Saúde, tá, gente? Uma conferência que foi super importante para a criação do nosso Sistema Único de Saúde, tá? Foi uma conferência que aconteceu em Brasília. Já existiram outras conferências antes dessa, 7 conferências, né? Afinal, ela foi a 8ª, mas essa conferência se destacou principalmente por conta da participação popular. Para vocês terem ideia, tá? Nessa conferência existiam cerca de 5.000 pessoas participando, 4 a 5.000 pessoas. Metade, um pouco mais, há relatos de um pouco mais, eram cidadãos, era a população que estava lá participando dessa conferência. Isso nunca tinha acontecido antes, gente. As conferências eram eventos extremamente fechados, elitistas, tá? E nessa conferência a população pôde participar, pôde estar lá presente para discutir as questões de saúde. Então, a saúde aqui, ela vem como um direito, isso é importantíssimo, e como um dever do Estado. Então, é discutida a reformulação do nosso Sistema Nacional de Saúde e o financiamento, como é que vai ser o financiamento do setor de saúde. Conferência importantíssima, cai muito em prova, tá? Ela foi permitida porque no ano anterior, não sei se vocês lembram aí da história, a ditadura militar vai de 64 até 85. Então, com o rompimento da ditadura, é permitida essa conferência com essa grande participação popular em 1986. E aí, gente, nesse mesmo ano, lá no Canadá, está acontecendo a primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, que gera um documento que é a Carta de Ottawa. Isso aqui também influencia o nosso SUS, tá, gente? A Carta de Ottawa é um documento que fala sobre promoção de saúde e responsabiliza também as pessoas sobre o seu cuidado de saúde. O Estado, sim, é responsável, a saúde sim é um direito teu, mas tu tem o teu papel também, tanto sobre a tua saúde como a saúde da comunidade. Tu precisa participar das ações de promoção em saúde, tá? Tu precisa estar presente. Então, esse ano, 1986, a gente vê essa coisa da discussão da participação popular sobre as ações de saúde, tanto lá no Canadá quanto aqui em Brasília, na 8ª conferência, certo? E aí, gente, em 1987, pertinho lá da criação do SUS, é criado o SUDES. O SUDES, o que é um SUDES? É um programa, tá, gente? É um programa, e aqui muita gente faz confusão. É um programa de desenvolvimento de sistemas unificados e descentralizado, a descentralização aqui bem no centro, de saúde nos estados. Ele é criado através do decreto 94.657, isso pouco provável cair na tua prova, mas eu trouxe a título de curiosidade. E o que é que ele faz? Ele faz convênios entre os INAMPs e as secretarias estaduais de saúde. Então, a Secretaria Estadual de Saúde vai pegar o INAMPs para si. Não, quem vai organizar agora os INAMPs sou eu. Lembram que o INAMPs dura até 93? Pois é. Então, responsabiliza, descentraliza a saúde, responsabilizando os estados pelos cuidados em saúde, tá? Então, ele vem para contribuir para a consolidação e o desenvolvimento qualitativo das ações integradas em saúde, e ele vem para unificar os sistemas, tá? Com universalização da cobertura e descentralização. A gente está um pezinho de criar o SUS. O SUS é uma continuação do SUDES? Não, o SUS é um novo sistema de saúde, tá, gente? O SUDES, ele aconteceu antes do SUS, mas um não é a continuidade do outro, tá certo? E em 1988 vem a nossa Carta Magna, tá? A Constituição, em que tem artigos específicos só sobre a saúde, tá? É a primeira vez que isso acontece, então um documento importantíssimo, né, para
o nosso país, para a nossa vida, que está aí até hoje, nossa atual Constituição. E os artigos 196 e 200, que nós vamos falar na aula de Constituição, é um setor só da saúde. Nenhuma Constituição anterior fala sobre a saúde. Então, a nossa Constituição atual tem o setor da saúde. E, na verdade, o artigo 194, 195 fala um pouco ainda da Previdência, tá? Mas o 196 até o 200 fala do setor de saúde e tem a criação do nosso SUS. Então, todos esses foram os marcos que influenciaram a criação do SUS. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que eu tenha ajudado vocês, direcionado o entendimento de vocês sobre a história do SUS, sobre tudo o que aconteceu até a criação do nosso SUS. Até a próxima aula.